O final da genealogia de Jesus é Maria e José gerando Jesus, o Cristo, o libertador, o Cristo, o redentor, o Cristo, o salvador, o Cristo, o único que pode fazer alguém ter vida eterna, o Cristo. Agora, quando a gente fala de José e Maria, a gente fala de duas pessoas sensacionais, né? Quando fala de Maria, uma fofa. Uma fofa. Maria, uma moça simples, coração humilde, virgem, recatada, tranquila, submissa a Deus. Uma fofa. E quando a gente fala do José, é um fofo. É um fofo. O José, um cara jovem, já determinado, empreendedor, montou a carpintaria dele, desenvolvendo o negócio dele, avançando profissionalmente, aceitou casar com a mulher já esperando um neném, concebido pelo Espírito Santo. Um monte de gente falando mal dele, engravidou a menina antes da hora. Outros falando, Maria engravidou de alguém, não foi de você não. Suportou tudo. O anjo falou para ele, olha, pega o menino e vai para o Egito, porque querem matar o menino. Ele vai para o Egito, tem que montar uma carpintaria. Eu estive em Alexandria nessa carpintaria. Ele vai lá, começa a vida de novo, protegendo o menino. É um fofo. E quando a gente fala da genealogia de Jesus, se a gente parar em José e Maria, a gente fala assim, nossa, dois fofos conceberam pelo Espírito Santo o Salvador. É lindo isso. Mas a genealogia de Jesus, ela deixa outros recados. Por exemplo, no versículo 3, nós lemos assim: Judá gerou Pérez, cuja mãe foi Tamar. Gente, Gênesis 38 conta essa história. Tinha uma moça chamada Tamar. O sogro dela era Judá. O Judá tinha um filho, ela casou com um filho, o filho morreu. Aí, pela lei, o outro filho, mais novo, assumia ela como mulher. Tamar casou com o segundo filho de Judá, o filho morreu. E a Bíblia diz que os dois filhos eram horríveis, homens maus, mas o Judá achou que ela era a viúva negra. O pai não vê o defeito do seu filho, os filhos eram bonzinhos, e aí o terceiro filho tinha que casar com ela pela lei, a lei do levirato. E o que o Judá faz? Tamar, vai para a casa do seu pai, deixa o meu filho crescer um pouco mais, aí você casa com ele, vamos dar um tempo para ele amadurecer. Mentira! E o tempo passa, e o menino está fortão, malhando, está com o peitoral desse tamanho, de tanto supino que levanta, e o pai não dá em casamento, e ela percebe que ela não vai ser mãe, e não ser mãe naquela época era uma grande maldição na cultura daquela sociedade. Era muito complexo. Essa mulher não tem marido, não pode casar com outro, porque ela tem que casar com o irmão do seu marido que morreu. Ela não tem casamento, ela não tem filho, a vida dela parou. E um homem enganando ela, o que ela faz? Ela fica maluca. Ela se veste de prostituta cultual. Ela fica no caminho de Tímina, aonde Judá passaria para ir tosquear suas ovelhas. Ele estava viúvo, recém-viúvo, estava carente. Aí ele passa, quando ele passa, ele vê uma prostituta cultual, uma mulher que usa da sua prostituição para levar oferenda para o templo. E Judá é homem de Deus. O Judá se deita com ela. Ela pega uns objetos pessoais dele como garantia do pagamento.
Depois ele fica sabendo que a nora dele, Tamar, está grávida. Ele fala: nós temos que matar essa moça. Ela manda os objetos para ele, fala para ele que o pai da minha criança são os donos desse objeto. E aí ele descobre que ele se deitou com a própria nora. Olha que história de pecado, de mentira essa história. Judá reconhece o seu erro. Judá se arrepende diante de Deus. Ele nunca mais toca em Tamar, porque ela é nora dele, não é esposa. Mas cuida dela e do filho dela, chamado Pérez. Pérez entra para a genealogia de Jesus. Tem um segundo personagem aqui no texto, Raabe, versículo 5, diz assim o versículo 5: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Gente, quem foi Raabe? Quando o povo de Israel foi tomar a terra prometida, tinha uma cidade que eles queriam invadir. O nome da cidade era Jericó. Já ouviu falar de Jericó? Nos muros da cidade, que eram muros largos, tinha uma casa construída de uma prostituta. Qual o nome dela? Raabe. Mas quando os espiãs do povo de Israel foram até Jericó para ver a terra e planejar a conquista da terra, Raabe recebe os servos de Deus, que eram os espiãos, e correndo risco de própria vida, ela coloca a vida em risco para proteger os enviados do povo de Israel. E ela faz um pedido, ela fala: eu queria que o Deus de vocês protegesse a minha família, e que quando vocês entrarem aqui, porque eu sei que o Deus de vocês é o Deus Todo-Poderoso, que vocês preservem a nossa família, e que eu possa andar com vocês, o povo de Deus. A graça alcançou Pérez, filho de Tamar. Agora a graça alcança a vida de Raabe. Ela vai gerar um filho, e o nome dele, Boaz, que vai ser descendência do Salvador. Mas o texto diz mais. O texto diz no versículo 5: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Quem era Ruth? Uma moabita. Moabe é terra de profanação. Moabe é terra de paganismo. Moabe é terra de adoração a deuses pagãos. Ela foi gerada num lar que adora e faz cultos a deuses pagãos. A cultura de Ruth é paganismo. Mas aí, em Belém, estava numa fase difícil de plantação. E aí, um homem com a sua esposa, chamada Noemi, decidiram ir para Moabe, para tentar viver lá, e foram. E aí, a Ruth casou com o filho da Noemi. Só que o marido da Noemi morreu, e o filho e o marido da Ruth também morreu. Ficou nora e sogra. A sogra falou: ô Ruth, você fica aí e reconstrói sua vida. Eu vou voltar para Belém, porque parece que lá melhorou a situação, e eu vou tentar lá, porque eu não tenho como viver. A Ruth vira para ela e fala assim: onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, pousarei eu. Pois o teu Deus é o meu Deus. A nora decide cuidar da velha. Sabe por quê? Porque aquela mulher mostrou para ela o que ela não tinha: o Deus verdadeiro. A graça alcançou o coração de Ruth.